ela também fez críticas ao governo Lula. Eu separei aqui alguns trechos, Geisiane, se você me permite, eu vou ler aqui para a nossa audiência. Ela já começa, né, o artigo, a matéria, dizendo que o julgamento, abre aspas, o julgamento de Jair e de outras pessoas inocentes foi uma farsa judicial. E mais, as acusações forjadas contra meu marido foram uma tentativa de ocultar violações graves que ocorriam no Brasil, embora tenham acabado por expô-las, fecha aspas. Então, ela já começa ali fazendo essa defesa importante e levando para o leitor do jornal, né, do Daily Telegraph, toda a questão, do ponto de vista dela, também da perseguição que o ex-presidente sofreu. E a frase que deu destaque ao jornal foi essa, Geisiane, abre aspas, eu me levantarei como uma leoa para defender nossos valores conservadores, a verdade e a justiça. E aí, questionada, né, sobre a questão dela eventualmente ser candidata no ano que vem, ela disse o seguinte, Geisiane, abre aspas, se para cumprir a vontade de Deus for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que ele me pedir, fecha aspas, para a ex-primeira-dama. O jornal ouviu alguns analistas que disseram que Michele Bolsonaro tem tanta capacidade de ajudar a eleger algum candidato a presidente alinhado com a direita, mas que ela própria, Michele, por defender esses valores de família, principalmente, e a questão do conservadorismo, ela, Michele, teria, inclusive, capacidade de vencer as eleições presidenciais, segundo esses analistas ouvidos pelo jornal Daily Telegraph. Então ela ganhou aí esse destaque a mais, né? Não só como alguém que pudesse eleger um eventual candidato, mas como ela, Michele, também teria chances no páreo da corrida eleitoral do ano que vem. Tem um ponto importante, Geisiane, que eu quero trazer aqui para a nossa audiência, que ela fez questão de dizer que, no momento, a prioridade é a família. Então, abre aspas aqui para Michele Bolsonaro. Minha total atenção está voltada para cuidar das minhas filhas e do meu marido neste momento delicado, para que esta perseguição e humilhação que nos são impostas como brasileiros conservadores não destrua a minha família, nem a família de tantos outros injustamente alvos desta perseguição covarde, fecha aspas, para Michele Bolsonaro, então, não poupando palavras. E ela também trouxe um destaque aqui para a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Ela disse o seguinte, abre aspas, atuar simultaneamente como juiz, vítima, promotor e investigador viola os princípios básicos do processo legal, disse Michele. Em um país verdadeiramente democrático, este caso seria nulo desde o início, fecha aspas. Mais uma vez, então, aí ela não ficou na defensiva e expôs, como eu disse, para os leitores do jornal Daily Telegraph, o ponto de vista dela e a situação do Brasil. E, para concluir, ela não poupou Lula. Em uma referência aí à questão das tarifas, né, que os Estados Unidos colocaram ao Brasil, ela disse o seguinte, abre aspas, o governo Lula parece ter a intenção de provocar o caos no Brasil e depois atribuir a Trump para explorar um cenário caótico que, na realidade, foi criado por suas próprias políticas. Então, a Michele Bolsonaro aproveita bem esse espaço, repito, um espaço importantíssimo, Geisiane, um dos principais jornais da Inglaterra, justamente abrindo esse espaço para que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, pudesse falar de conservadorismo, da sua família e também da questão judicial, inclusive críticas ao governo Lula, Geisiane. Bom, tá aí então, primeira declaração internacional pública da Michele, inclusive, né, Ivan, logo após aí o julgamento que aconteceu há 2 semanas com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou passar aqui a palavra, fazer um bate-bola. Ivan, também gostaria depois que você falasse a respeito da linha editorial desse jornal, seria um jornal que pende mais ao liberalismo, ao conservadorismo, direita, esquerda, enfim, pra gente entender um pouco mais do contexto, mas vou fazer aqui o bate-bola com a doutora Kátia. Estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, reverberando aí essa primeira fala internacional da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, logo após o julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Sua pergunta, doutora Kátia. Ivan, boa tarde. De fato, o Daily Telegraph, um jornal bastante relevante na Europa, em termos de mundo também, deu um holofote tremendo à ex-primeira-dama. Na sua percepção, a mídia internacional e o universo político internacional, mais restritamente o universo político da Europa, já percebe a condenação de Jair Bolsonaro, a condenação final
como certa e a inelegibilidade de Bolsonaro como uma certeza a ser mantida? Você entende que foi essa percepção que levou o Daily Telegraph a entrevistar a ex-primeira-dama praticamente como a candidata oficial já indicada por Jair Bolsonaro para o polo da direita? Qual é a sua percepção, Ivan? Boa tarde, doutora Kátia, é sempre uma alegria estar aqui na Oeste com a senhora. Olha, o Daily Telegraph, e aproveitando e vou emendar e responder a pergunta da Geisiane, ele tem um foco muito grande na política estrangeira, né, na política internacional, explicar o que acontece fora do Reino Unido para os seus leitores e também, com muitas fontes, um jornal importante dentro do Reino Unido. Sim, doutora Kátia, a imprensa internacional começa a olhar para outros cenários que não aquele do presidente Jair Bolsonaro com o nome dele na cédula. E aí, neste contexto, segundo a gente percebe, o jornal vê em Michele Bolsonaro uma potencial candidata à presidência com chances de vencer as eleições, justamente herdando, né, os votos do marido e também agregando essa questão dela defender muito o conservadorismo, a família, não que o ex-presidente Bolsonaro não fizesse, mas o jornal ressaltou essa questão, esse lado, né, da Michele Bolsonaro, além do apoio que ela pode ter com os evangélicos. Então, o jornal começa, digamos assim, a sua cobertura das eleições presidenciais de 2026 e olhando mesmo o calendário eleitoral no ano que vem, a eleição do Brasil é uma das, se não a eleição mais importante no mundo. Então, a mídia internacional, diante de tudo que aconteceu de 2022 para cá, aumenta o holofote e o Daily Telegraph sai na frente, visando aí a possibilidade de Michele não só ser candidata, mas com chances de vencer a eleição. Geisiane, o Daily Telegraph é um jornal de direita. Aqui na Inglaterra tem uma coisa muito interessante. Os jornais, eles se posicionam. Dificilmente você tem um jornal que não coloca ali na sua linha editorial o posicionamento político. Cabe aos leitores desse jornal escolher se querem ler um jornal de direita ou um jornal de esquerda ou um jornal mais ao centro. O Telegraph, eu diria, para fazer uma comparação com o Brasil, seria um jornal de centro-direita, de direita, com um viés mais ao conservadorismo, mas quando tem que criticar, ele critica e também dá espaço ao contraditório. Alguns colunistas, por exemplo, de esquerda também publicam lá no jornal, mas o Nigel Farage, por exemplo, que hoje é o principal representante talvez da direita na Inglaterra, quando precisa publicar o artigo, ele vai lá e escreve no Daily Telegraph. Então, o jornal tem essa linha um pouco mais à direita, Geisiane. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.